que é essa sabedoria do Yin e Yang tem a dizer sobre a parte psíquica? Um exemplo mais intenso seria o exemplo da paixão, que obviamente eu tô olhando apenas uma parte do Yin e Yang. Eu tô olhando só o quanto que aquela pessoa é perfeita, foi feita pra mim, que vai ser a pessoa da minha vida e eu não sou nada sem ela, né? E na realidade a gente sabe que todo mundo tem seus defeitos, que ninguém é perfeito, que eu não preciso de ninguém para seguir com a minha vida. Só que é um momento que eu decido olhar só para uma parte da realidade. Entre aspas a palavra decido, né? Mas é um momento que a visão está turva, a visão está muito focada e limitada. A ideia e a beleza do Yin e do Yang é a gente conseguir ter essa visão do todo. É uma visão mais global da realidade. Agora pensa o funcionamento do nosso ego. O ego de todo mundo quer ter razão, quer ser amado. Normalmente o nosso ego tem mecanismos de defesa. Então quando eu percebo algo que eu tô fazendo de muito errado ou que tô sendo injusta com alguém, é muito fácil esse conteúdo ir pro meu inconsciente para eu não acessar. É um mecanismo para eu me defender, para eu saber que eu não sou essa malvada, essa horrível ou essa errada. Principalmente se eu tendo a me descrever como perfeccionista, por exemplo. Porque se eu me acho perfeccionista ou se eu quero ser perfeita, eu vou ter muito mais mecanismo de defesa para não encontrar os meus erros. E como isso pode impactar um processo de autoconhecimento, como isso pode dificultar a gente de acessar os conteúdos que realmente a gente deveria acessar. Outro mecanismo de defesa é eu culpar todo mundo pelos meus erros, pelas minhas dificuldades ou frustrações. A culpa é do mundo, do trânsito, do outro e não minha, né, muitas vezes. O Tai Chi é um símbolo que vai de encontro à totalidade, pois quando o olhar se fixa num aspecto, ele convida sempre indiretamente todos os outros. Mas quando queremos ver apenas um aspecto, tornamos o outro ativo contra nós mesmos. Tipo isso da paixão, né? Quando eu quero ver só que a pessoa é perfeita pra mim, eu não enxergo os defeitos dela. E aí, essa questão tá no meu olhar, no como eu olho a realidade, como eu olho os outros, ou como eu olho a mim mesma. E se a gente muda isso, a gente consegue ter mais acesso à totalidade, à globalidade. Num olhar global, deve-se primeiramente escutar todos os aspectos, o que não significa que não possamos escolher aquele que nos pareça mais harmônico, mas sem recusar aquele que não pareça desarmônico, porque os dois sempre estarão ligados. Um outro exemplo foi uma conversa que eu tive hoje com um paciente. A gente estava falando, ele é uma pessoa que gosta de criar muitas expectativas. Nesse caso, ele tem uma série de frustrações, a gente estava falando exatamente sobre isso. Mas como que é falar sobre criar expectativas considerando o Yin e Yang? É totalmente ruim criar expectativas? Essa função de criar expectativas, ela é uma função boa, ela é muito parecida com a do planejamento, com você ter essa capacidade de sozinho na sua variável já construir mais ou menos qual que é a intenção que eu quero, qual que é a referência que eu quero para as coisas, como que eu vou chegar até lá, eu quero que aconteça isso. É importante a gente ter essa força, essa energia, esse movimento interno. O lado ruim é quando eu crio a expectativa e a realidade me traz algo diferente daquilo e eu não sei lidar com aquilo, ou eu me frustro com aquilo, ou não tá do jeito que eu queria, então eu protelo, ou eu não consigo interagir com a minha realidade. Aí é uma rigidez na expectativa, né? De querer que seja exatamente daquele jeito que eu pensei, senão eu não vou conseguir viver. Um olhar mais global sobre isso é quando a pessoa tem uma expectativa muito rígida na realidade, percebe o impacto na relação com o outro que essa pessoa traz. Porque daí praticamente as expectativas dela é uma exigência para o outro. Porque se não for do jeito que eu quero, eu não vou conseguir realizar aquilo com o outro. E eu vou impor, né, que seja do meu jeito, porque senão claramente eu vou me demonstrar frustrada, insatisfeita.
Então, como que é trabalhar o Yin e o Yang sobre essas funções psíquicas também? A gente considerar qual que é o lado bom de criar expectativas, qual é o lado harmônico disso, mas ficar atento também ao lado onde isso pode vir a ser desarmônico, pode trazer algum tipo de problema, e não deixar que esses problemas intervenham na minha vida, atrapalhem o meu viver. Então, a gente ter expectativa é um movimento individual, onde eu estou inferindo, eu estou com uma intencionalidade, né, naquilo que eu quero viver, mas que eu também consiga ter, então, uma flexibilidade para adicionar o outro, adicionar as variáveis que o mundo traz para as situações que eu vou viver, e como conseguir engajar tudo isso na minha vida, né? Um outro aspecto que o chinês também coloca da preocupação em relação à expectativa é quando a expectativa vai muito para o lado ideal, romântico da situação, e que passa a descolar da realidade, que passa a ser muito distante daquilo que a realidade pode trazer, e aí eu não consigo viver na realidade, porque no mundo ideal é mais gostoso. Aí isso é fonte de problema também. Numa transformação global, sempre há chances duplas. Tudo gira no movimento da vida, mas no olhar instantâneo podemos ter a intuição dos opostos simultâneos. E no fundo, o bom absoluto é acolher toda a situação. No Ocidente, a gente aprende a acolher o bem e rejeitar o mal, né? Então você só pode ser uma pessoa boa. E o que a proposta, né, desse texto traz é que, na verdade, o bom absoluto e verdadeiro é, de fato, a gente conseguir enxergar o bem e o mal juntos, dentro de mim, dentro de uma pessoa, dentro de uma ação. E, na verdade, imagina quando é relação com duas pessoas, eu enxergar o bem e o mal em uma e o bem e o mal em outra, e conseguir ter essa análise superior e mais geral da situação.